Aleluia. Boa noite, minha igreja. Boa noite, Igreja Batista Betânia, igreja amada do meu coração, igreja amada do coração do Pai. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Boa noite, planeta Terra. Hoje, agora nós estamos internacionais, né? Nós estamos nos 4 cantos da terra que não tem canto, é redonda. Deus fez com que o Evangelho fosse muito mais longe do que a gente poderia levá-lo se não tivesse pandemia, não é verdade? Quem poderia imaginar que nós seríamos igreja por tanto tempo através da rede, através das mídias sociais, não é verdade? Por causa disso, o Evangelho está indo muito mais longe, o número de gente que está sendo alcançada pelo Evangelho é muito maior, consequentemente, o retorno de Cristo certamente será acelerado, será abreviado. Então esteja preparado para o retorno do Rei. Ele vem buscar a sua igreja no seu tempo, e a gente tem que estar preparado porque a gente não sabe que tempo é esse. Enquanto esse tempo não chega, a gente adora. Enquanto esse tempo não chega, a gente serve. Enquanto esse tempo não chega, nós somos para a glória do seu nome. Então nós estamos aqui nessa noite, depois de um dia de trabalho cansativo para a maioria de nós. Para alguns de nós, um dia de mais notícias, mais uma vez. Todo dia a gente tem notícia de morte, todo dia a gente tem notícia de intubação, todo dia, irmãos, todo dia, 7 dias por semana, eu tenho contato com notícias dessa natureza. Isso é extremamente desgastante e adoecedor. Então a gente tem que pedir a Deus para que nos ajude a guardar a nossa alma, nossas emoções, que nos dê um filtro bem poderoso para que a gente possa ouvir, abençoar e depois descolar isso da nossa alma, porque senão a nossa cabeça fica pensando nisso durante a noite, a gente não dorme, a gente se preocupa, a gente acaba adoecendo. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é Deus do lado de fora e é Deus do lado de dentro, né? Ele cuida do nosso corpo e Ele cuida da nossa alma, do nosso coração, Ele cuida da nossa cabeça. Ele nos abençoa com a paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, nossas
nossa razão e afeto, nossa razão e o nosso coração. Então a gente continua servindo na certeza de que aquele que prometeu, ele não pode falhar, ele não mente, não é verdade? Então, vamos adorar a Ele. Você está cansado, chegou do trabalho, chegou agora, senta um pouquinho aí, ou então pega seu celular, enquanto você janta, enquanto você toma um banho, bota aí no basculhante do box, toma teu banho, mas vai adorando ao Senhor, porque Deus recebe adoração de chuveiro também. Você pode ter certeza, se for adoração de verdade, verdadeira. Ele procura adoradores verdadeiros. Então vamos adorar ao Senhor com gratidão. Estamos vivos, somos sobreviventes, fomos alimentados, fomos à rua e voltamos. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não fomos atingidos. Os dardos inflamados do maligno atravessou o planeta hoje, não nos atingiu. O Senhor nos guardou mais uma vez. Temos razão para adorar ou não? Temos razão para adorar. Então adore com alegria, adore com tristeza, adore com dor, adore com cansaço, mas adore, porque Ele procura adoradores. Então adore, e que se Ele nos achar hoje, Ele alcançado gera descanso, aos desesperados esperança, aos abatidos renovo. Então deixa Ele te achar hoje, adora, e Ele já está no nosso meio procurando adoradores. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele de fato esteja conosco, Ele já está conosco e Ele quer ministrar o nosso coração nessa noite. Manda aí um zap para alguém, manda um direct para alguém, diz, nossa igreja está em culto, hoje é o pastor Leo que está aqui, eu não tenho estado quarta-feira, hoje eu fiz questão de estar, domingo eu não estava, né? Então, que alegria estar aqui com vocês. O tempo que eu não entro aqui nesse estúdio, né? Nossos cultos dominicais já são lá no Santuário Novo, é bom estar aqui nesse cantinho, nessa igrejinha reduzida, que é o nosso maravilhoso estúdio. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. A palavra obrigado, ó Deus, é uma palavra que eu uso como regra existencial. É a palavra mais comum na minha boca e não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É pela consciência da Tua graça sobre nossa vida. É pela consciência da Tua generosidade, da Tua bondade, sobretudo da Tua misericórdia, que se não fosse por ela, todos nós já teríamos sido consumidos. Mas nós não só não fomos consumidos, estamos vivos e Tu ainda nos abençoa com vida abundante. Tu nos abençoa com esperança, com graça, com saúde, com provisão. Tu nos tem dado utilidade, Tu nos tem usado como instrumento, a Tua igreja, Teus servos, como instrumento para abençoar a tantos. Muito obrigado, Pai. Estamos reunidos no meio dessa semana para render-te culto, para que através desse culto Tu entendas que nós reconhecemos que Tu és a fonte de toda boa dádiva, que Tu és a fonte de tudo que somos e temos, e por isso cultuamos ao Senhor em gratidão, como reconhecimento da Tua grandeza, da Tua majestade e bondade. Então assenta-te, ó Deus, sobre o trono dos louvores de Betânia. Uma multidão começa a se formar nessa quarta-feira. E eu te peço que ninguém, absolutamente ninguém aqui presente, reunido através da rede, deixe de receber um toque da Tua palavra, deixe de receber, ó Deus, um toque da Tua graça e da Tua misericórdia. Honra e glória tributamos ao Teu nome, no nome de Jesus o Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos louvar, Ministério Vida conosco. Romão aqui com a gente, nos conduzindo em adoração. Essa equipe que está junto aqui esse ano todinho, quase 1 ano e meio, fielmente, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, alguns ainda trabalhando em outros ministérios, gente que tem vida secular, trabalha de dia o dia inteiro, militar, empresário, funcionário público, sai do trabalho, vem para cá para adorar o Senhor com alegria, não é com obrigação, não, todos eles são voluntários, vêm com alegria, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Vamos louvar juntos? Deus está procurando você. Boa noite, igreja, tudo bem? Graças a Deus que o Senhor te deu fôlego hoje de vida, possa nessa noite visitar o teu coração para te achar em adoração a esse Deus tão poderoso, tão cheio de amor para te dar e para encher o teu coração. Louve ao Senhor junto conosco. Adorarei
fôlego houver em mim, aleluia, oh, adorarei enquanto eu existir, aleluia, e fôlego houver em mim, com seu sangue precioso, aleluia, nos comprou para Deus, sim, com sua vida abundante, vivo para o seu louvor, e sarou minhas feridas e me fez reinar em vida, sim, plenitude de alegria. Adorarei
centro de tudo que acontece aqui, na sua igreja. O frio chegou com tudo aqui no Rio de Janeiro e é por isso que nós estamos com a nossa campanha Todo Mundo Quentinho, que tem o intuito de distribuir mantas e agasalhos para as pessoas em situação de rua. As doações estão sendo recebidas no Instituto Casa Viva de segunda a sexta, das 9 da manhã às 16 horas. Nós precisamos muito de você e do seu engajamento. Nos ajude a aquecer milhares de vidas. Amor em forma de alimento. Nos ajude a matar a fome de milhares de famílias em vulnerabilidade social. Você pode fazer as doações dos alimentos não perecíveis no Instituto Casa Viva, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 16 horas. Ou você também pode contribuir financeiramente apontando a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Mente Saudável é um atendimento psicológico emergencial gratuito para você que não está conseguindo lidar muito bem com as suas emoções nesse momento. Basta você entrar em contato com algum dos nossos números disponíveis aqui. No dia 25 de junho, às 8 horas da noite, através do Instagram e do Facebook, estará acontecendo mais um Papo de Homem. E você, homem, não pode ficar fora dessa. Linha de Passes é um encontro voltado para homens que acontece toda segunda e quinta-feira do mês, às 8 horas, via Zoom. Nesse espaço, você poderá fazer novas amizades, discutir um pouco mais sobre a sua masculinidade e desenvolver o seu relacionamento com Deus. Coxa de Retalhos é um encontro voltado para mulheres que acontece todo sábado, às 16 horas, via Zoom. E você, mulher, não pode ficar de fora dessa. Nosso próximo Circuito Jovem acontece no dia 12 de julho, às 20 horas, via Zoom. E você, jovem, não pode ficar de fora dessa. No dia 22 de junho, às 8 horas da noite, nós teremos mais um encontro para pais de adolescentes. E o tema abordado será Adolescência em Crise, Perigos e Oportunidades. Se você é pai de adolescente, não pode ficar de fora dessa. Tudo aquilo que não nos mata nos fortalece. Esse será o tema do nosso próximo encontro do Espaço Reviver, que acontece no dia 26 de junho, às 18 horas. E você, que é solteiro, viúvo ou divorciado, não pode ficar de fora dessa. Esses foram os anúncios da semana. Faça parte e se envolva na vida da sua igreja. É com você, pastor. É isso aí, atividade da semana da tua igreja, sua igreja que não para. Hoje nós chegamos aqui na igreja, estava o Amorim, a Andréia. A Amorim é o nosso ministro da Educação, falando dos projetos da Escola Bíblica Dominical. Nossa escola está aí com mais de 300 alunos, funcionando, bombando. Sem falar do discipulado. Quantos alunos no discipulado? Nós temos 150 alunos assistindo aula domingo. Todo domingo, 150 alunos só na classe de discipulados, né? Nossa classe de discipulados são duas, discipulado 1 e discipulado 2. Então a igreja está pujante, funcionando, crescendo, gente se convertendo, querendo chegar a Jesus. Hoje nós tivemos um testemunho de um casal que se converteu assim de forma tão tremenda, um casal moderno, né? Um casal moderno, muitas boas notícias chegando. E interessante, a igreja com o templo fechado, né? O cristianismo, ele é um estilo de vida. Ele não é uma religião, ele não precisa de templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo é uma necessidade nossa, não da nossa fé. A gente gosta do templo, né? A gente sente saudade. Está ali naquele templo, vê aquela multidão se abraçando. A gente começa sempre o nosso culto com um abraço, né? Abraça teu irmão, cumprimenta teu irmão, profetiza um culto abençoado na vida dele. A gente já sabe quem é quem, a gente sabe do nome, a gente sabe onde senta, a gente sabe dos costumes, das manias. Nossos amigos, nossos irmãos estão aqui. Então, estar aqui é um prazer, não é uma necessidade propriamente dito, porque Deus abençoa os seus amados enquanto dormem e Ele nos abençoa no secreto do nosso quarto, quando em secreto falamos com Ele. Então, o templo é um luxo que Deus nos dá, mas não é uma necessidade imperiosa, né? Tanto é que nós estamos aí quase 1 ano e meio fechado e a nossa igreja bombando geral, bombando, servindo e o povo chegando junto, contribuindo de toda forma, de todo jeito. O pessoal tem dado muito orgulho, muito legal. Fiquei muito feliz com o que nossa igreja revelou nessa pandemia, né? Pastor, quando é que volta? A gente volta. Quando? Eu não sei, né? Eu estou pensando aqui em 70% da população vacinada, pelo menos, alguma coisa assim, tal. Então vamos orando. Está bem rápido, né? Nossos especialistas estão dizendo que em setembro o pessoal de 18 anos para cima já vacinou.
e a coisa está muito rápida, louvado seja Deus por causa disso. O Brasil é o quarto em vacinação no planeta, e no Rio ainda está mais ligeiro. Acredito que até antes de setembro a gente já tenha vacinado o pessoal de maior idade. Então vamos sonhando, vamos pensando, né? Não tem data fixa, não tem nada disso. Como eu tenho dito, você é livre para ir numa igreja que esteja aberta. Você pode visitar a igreja que você quiser. Tal. Pastor, tem gente que está indo para outra igreja. Vai com Deus, Deus abençoe, que ele seja abençoado lá, que Deus o use lá, que Deus o abençoe lá. Não tem problema nenhum, não, né? Ninguém pertence a mim, todos nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor é achado onde ele é invocado em verdade. Então, os irmãos são livres para ir aonde quiser, e indo, que Deus abençoe, tá bom? Mas por hora a gente continua assim, e Deus nos tem alcançado com a sua palavra. Tem ou não tem, irmão? Tem abençoado você ou não tem? Tem trazido resposta ao teu coração? Não tem alcançado você com a sua graça? Tem sim. Então ele tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor? Vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Dízimos e ofertas com os quais nós fazemos tudo no campo físico da igreja. Nós fazemos as obras, nós desenvolvemos trabalho social, nós fazemos missões, nós abençoamos famílias, nós abençoamos a comunidade, nós abençoamos orfanatos, nós abençoamos asilos, nós abençoamos outras comunidades de fé. Sua igreja não é banco, ela não tem que ter dinheiro guardado, ela é um canal. Então Deus só dá recurso para quem coloca recurso onde Deus quer que o recurso seja colocado. Eu acredito que nós, a Igreja Batista Betânia, temos colocado recurso no lugar onde Deus quer que a gente coloque recurso, por isso o recurso não tem faltado. Por isso que Deus tem tocado no teu coração, o Espírito Santo tem movido o teu coração. Como diz a palavra lá atrás, né, que trouxe a oferta todo aquele cujo coração fora movido pelo Espírito Santo. Então dar uma oferta não é questão de vontade apenas, não. É uma questão de ação espiritual. Então tem um monte de gente dizendo, eu não dou por causa de... Não dá porque você não está sendo movido pelo Espírito. O problema é espiritual, não é geográfico, local, administrativo, não é nada não. Porque quem é movido pelo Espírito Santo dá e pronto. Porque sabe que não é nosso, pelo menos aquela 10ª parte a gente dá com alegria. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não ama quem dá não. Porque se dá ou não dá, não muda. Quantos de vocês e de nós nunca deram um centavo para a casa de Deus, e a casa de Deus não deve um centavo a ninguém. Pelo contrário, a gente empresta, a gente abençoa, a gente compartilha. Porque mais vale um fiel na mão do Senhor do que 1 milhão de infiéis. Então, quando a gente oferta, a gente não faz um favor para Deus, a gente não faz um favor para a igreja. A gente só está dizendo, Deus, muito obrigado pelo muito que o Senhor nos tem dado. E eu sei que o que a gente dá ao Senhor não paga o que o Senhor nos dá. O que a gente devolve ao Senhor em obediência, gratidão e amor, não é um centésimo, um milésimo do que tu tens feito para nós. Então a gente dá com alegria. Como disse o salmista, do que é teu, tu damos. Então esse é o momento da gente dar. Você pode dar aí através do QR Code, através do banco ou do nosso Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Dê mesmo, dê com alegria, mas dá com alegria. Alegria. Porque é a alegria que Deus abençoa. Enquanto a gente faz isso, a gente vai louvar mais uma vez com o Romão e o ministério. Depois a gente volta a hora e a gente vai ministrar a palavra. Provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, aleluia, pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre
sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, com mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Aleluia! E as provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Se não for em fé, acho que a gente não rompe mais não. A coisa está muito complicada. Nós vamos orar, irmãos, e há aqui alguns pedidos de oração para Glaucia Oliveira dos Santos, que é a irmã do nosso querido Erma, né? O Erma é um guerreiro, está com a gente aqui. Erma fundou comigo a nossa academia Betânia de Artes Marciais. O velhinho não é mole não, já deu uns ipões na morte várias vezes, né? O Hermes é transplantado, pegou Covid, ficou internado, e a gente ficou preocupado com o Erma. Falei, não, meu Deus do céu, esse camarada já escapou da morte um monte de vezes, deu mais um ipom no Covid, está em casa, está bem. Agora a irmã dele está internada com 70% do pulmão comprometido. Então, você que ora ainda, coloca a Glaucia dos Santos nas suas orações para que Deus possa abençoá-la, tá bom? Vamos orar também pela Célia Regina Queiroz e o Bruno Ferreira Queiroz. Estão pedindo oração pela saúde deles também. Não sabemos se é a Covid, mas ore pela Célia e pelo Bruno também. E também mais um pedido de oração aqui pela Karine da Silva Santos. Ela tem 33 aninhos, está com câncer no colo do útero, tem uma filha de 4 meses de idade. 4 meses. Então acabou de dar à luz e está com câncer no colo do útero, né? Então vamos orar pela Karine, para que Deus tenha misericórdia dela. Vamos orar pela Joelma. Domingo não foi dito no culto, mas nós perdemos o Everton. O Everton era um baixista. O Everton tocava esse instrumento aqui, onde o Clebinho está hoje, né?
Aliás, um excelente contrabaixista, né? O Everton, durante muitos anos na nossa igreja, um menino que digamos, amadureceu aqui, cresceu aqui, conheceu Joelma, tiveram seus filhos, constituíram uma família linda e aprovou o Senhor levá-lo para junto de si. Ele precisou fazer um transplante, mas aprovou o Senhor levá-lo. Jovem ainda, ele já tinha 40 anos, acho que não, né? O Everton não tinha 40 anos. E são notícias com as quais a gente tem que conviver. Domingo eu vou falar sobre isso. Nós temos o número de 12 óbitos na nossa igreja por Covid nesse período. Se você é membro da igreja e seu nome não está aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui os nomes dos que foram a óbitos na nossa igreja, o que nos entristece muito. A nossa esperança é que eles estão com o Senhor, né? Nós perdemos o pastor Alisson, nós perdemos a irmã Silvia Maria, o Mário Luiz, Viviane Castro, Fábio Massapuste, a queridíssima Dalzira da Cruz, Selma Barbosa, Carlos Alberto Machado, Abraão Júnior, 2 semanas atrás, André Lobato e o Nelson Baima. O Everton não está aqui porque não foi Covid. Então, se você está aí, membro da igreja, lembra de alguém que é da igreja que faleceu e eu não citei aqui, liga para a secretaria para lembrar a gente. Mas esses foram os que nos vieram à memória, né? Quando a gente voltar, Deus permitindo, a gente vai fazer um grande culto, o culto da saudade, o culto da gratidão. A gente vai honrar esses irmãos todos. Alguns deles, principalmente os que morreram lá no início, não puderam ter culto, porque a família não pôde se despedir, a gente não pôde estar lá, a gente não podia nada. Essa maldita doença impediu, como impede alguns ainda de fazer isso, né? Então orem pela Joelma, e filhas, que é a esposa do Everton, e seja solidário nessa dor, né? Ao mesmo tempo que a gente tem notícias boas. Domingo eu não estava aqui, eu estava viajando com o André e as meninas. Minha filha se formou em psicologia, o que me dá muito orgulho. Fez mais um ano, né? Ela falou, queria comemorar viajando com a família. Eu falei, vou viajar sim. Fui lá pro meio do mato, pegar 10 graus de frio e passamos um excelente final de semana. Por isso eu não estava aqui. E um final de semana maravilhoso. Então um beijo para minha filha, parabéns. A outra está se formando agora mês que vem também. Então a missão está sendo cumprida e agora a gente ora para casar, né? E tá difícil achar homem, né, irmão? Tá difícil achar homem hoje, que seja homem no sentido literal da palavra, né? Homem que não é só do gênero masculino, que tenha caráter, que ame ao Senhor, que saiba tratar o outro com dignidade. Tá difícil, né? Então hoje parece que os jovens têm que se preparar para viver sozinho também. Isso é um preparo que eu acho que todo jovem tem que ter. A gente não nasceu, acredito, para isso, não é bom como esteja só, mas o amor de muitos vai esfriando, então a competência para relacionamento saudável vai arrefecendo. Então, às vezes, por amor próprio, tem que aprender a caminhar só e que Deus dê graça à juventude dessa geração, porque a coisa está cada vez mais difícil. Então, vamos orar? Vamos agradecer o Senhor. Ora aqui para nós, irmão. Pegue seu microfone e vamos lembrar de orar por esses pedidos que estão aqui. Como aqui na sua mão, só para que Deus sabe qual é o nome deles. Lembra da Joelma. E certamente tem um monte de gente aqui com a gente, pedindo por alguém, sofrendo. Tem alguém entubado, tem alguém passando pelo vale da sombra da morte. E deve ser absolutamente terrível ter um parente internado nesse sistema de saúde brasileiro e diante de uma enfermidade como essa. Deve ser pavoroso. Que Deus traga paz, que Deus traga consolo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento, Pai, em primeiro lugar te agradecemos porque estamos aqui louvando o teu nome. Amém, Deus. Deus, e por muitos que estão também, Senhor Deus, louvando o teu nome em suas casas. Senhor, agora pedimos a Ti, Jesus, sobre essas vidas que estão nesse momento, Pai, vivendo esse momento de dor,
esse momento de tristeza, essa saudade que arranca do peito, Deus, uma dor que não tem medida, que não temos condições, Deus, de mensurar. Mas Tu, Senhor, como sonda os corações, Tu sabes aquilo que eles sentem. Verdade. E, Senhor Deus, confiamos também, Pai, na Tua providência, no Espírito Consolador, que abrace cada coração aqui, Deus, representado. Que agora, Senhor, com Tua paz, que excede o entendimento, Seu Deus, Tu possa aquecer essas vidas, Senhor, e que elas possam sentir do alto conforto, Deus, do céu sobre as suas vidas. Porque, Senhor, diante dessa dor, nada pode, Seu Deus, arrefecer a não ser o milagre do Teu amor, da Tua graça sobre suas vidas. Por isso pedimos a Ti, Deus, ó Pai, vai ali no coração de Joelma, dos seus filhos, Senhor, abrace essa família, abraça, Seu Deus, esses corações, e dá a ela, Seu Deus, e dá aos seus filhos, Senhor, ó Pai, o conforto dos céus, o Seu Deus, para que eles possam sentir, Deus, novamente a esperança para continuar andando, Deus, mesmo com dificuldade, mas andando. Nós pedimos a Ti também por aqueles, Senhor, que estão ainda, Deus, lá lutando com essa doença. Senhor, o que é a Covid diante do Teu poder? O que é a UTI diante, Deus, dos Teus olhos, das Tuas mãos saradoras? Por isso pedimos a Ti, Deus, olha para essas vidas, restaura, Deus, essas vidas, traz de volta ao nosso encontro, ao nosso convívio essas vidas, Senhor, renova a sua esperança, renova a esperança da sua família, Deus. Pedimos também, Senhor, ó Pai, pelo Rema, pela família do Rema, pela irmã do Rema, Senhor, levanta, Deus, aquela mulher, Senhor Deus, dá ela força para que ela continue, Senhor, a lutar pela vida, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a família do Teu servo, segura a família do Teu servo em Tuas mãos, ó Deus, e pedimos sobre todos os outros que estão nesse momento, Deus, solicitando a Tua presença ali naquele lugar. É um lugar de dor, Deus. UTI não é para nós, UTI não é para nós ficarmos lá, Senhor. UTI é uma coisa que nós não queremos, Senhor, mas ela está nesse momento lotada. Mas, Deus, o Teu poder é maior do que a UTI, o Teu poder é maior do que a Covid, o Teu poder guia as mãos dos médicos e da ciência. Por isso suplicamos a Ti, com o Teu poder, restaura essas vidas, restaura, Seu Deus, para o nosso convívio essas vidas, Senhor. Abençoa também aqueles que estão à frente, Seu Deus, do nosso país. Segura, Seu Deus, essas autoridades em Tuas mãos, que eles possam, Seu Deus, sentir, Deus, a dor que o povo está sentindo, e possam, Seu Deus, tomar as providências necessárias para que nós tenhamos, Senhor Deus, condições de passar por esse mar e por esse deserto. Senhor, entregamos a Tua igreja, entregamos o Teu povo em Tuas mãos. Segura, Senhor Deus, em nossas mãos. Esteja conosco, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, e em Ti confiamos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, obrigado, Deus abençoe. Vamos à palavra, irmãos. Hoje eu queria falar, pretendo ser bem breve. Hoje é quarta-feira, está todo mundo cansado, então não vou falar mais do que 2 horas não, tá bom? Então vai ser bem rapidinho. Deus, você o conhece mesmo? De verdade? Essa palavra a gente vai extrair do Salmo 46:10, e toda vez que eu prego, eu tenho tentado fazer do meu púlpito uma consequência da minha semana, o que eu capto durante a semana, que eu capto durante o mês. Eu tento achar na palavra uma resposta de Deus para o que a gente vive no momento presente. E a gente vive um momento tão esquisito, um momento tão difícil, tão estranho. Que tempo, para mim, horroroso é esse que a gente está vivendo.
Essa polarização revela o quanto nós estamos doentes. Nós estamos doentes. E os que estão melhores são aqueles que estão conscientes do quanto estão doentes. Porque tem aqueles que estão doentes e não sabem que estão doentes. Não admitem a hipótese de dizerem que ele está doente. Esses são os mais doentes. Porque os que se sabem doentes, porque admitem a doença, buscam a cura, buscam equilíbrio, buscam uma vida mais equânime, mais pacificada. Porque descobre-se adoecido, principalmente se ele for cristão, ele vai entender porque doente, ele não tem nem como processar a palavra corretamente. Hoje eu estava almoçando num lugar e 2 pessoas estavam na mesa do lado e 2 crentes. Um falou que orava pelo presidente. Meu irmão, quando ele falou que orava pelo presidente, o que estava na frente dele, você ora por esse genocida? Cara, deu uma briga que eles levantaram e foi embora. Eu falei, gente, orar agora é problema. Nós estamos tão doentes que a gente diz, você pode orar por esse, por aquele não. É uma loucura, uma insanidade. E não adianta, quem ora está consciente de que orar é uma necessidade, uma obrigação, e quem é contra a se orar também está absolutamente certo de que não se deve orar. Então é uma insanidade, nós estamos vivendo um tempo muito esquisito. E à luz da palavra, não me parece que isso irá melhorar. Porque os homens, diz a palavra, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu vou pregar sobre isso, se não me engano, em agosto, início de setembro, um negócio desse aí. Está lá. Irão de mal a pior. Mal é o presente, pior é o futuro. Enganando é o presente, sendo enganado é a colheita do presente que se viveu. Então isso não é pessimismo, isso é a palavra de Deus. Então, nós vivemos um tempo tão doido e Deus anda na boca de todo mundo. Deus para cá, Deus para lá, Deus isso, Deus aquilo, Deus em cima, Deus embaixo, Deus do lado, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tudo. E a gente percebe que Deus virou um discurso. Deus virou uma palavra solta no ar. Deus deixou de ser uma pessoa em nós que nos livra da pior versão, porque gerou em nós uma nova criatura, e que porque Deus em nós, ou seja, o Emanuel uma realidade, a minha pior versão ela é subjugada em nome da nova criatura que deveria salgar e iluminar a terra de tal modo que essa versão horrível que a gente vê no planeta hoje não se manifestasse. Só que não é assim. Então nós vivemos, irmãos, a vida hoje de uma forma absolutamente insana. É um insano vucu-vucu, irmão. É briga para todo lado, é competição para todo lado. A geração que a gente vive hoje, ela é absolutamente beligerante. Ela perdeu a competência para viver em paz. O que é pior é que aqueles que somos nós, os ditos crentes, os ditos povo de Deus, que deveríamos produzir reconciliação, parece que nós estamos mais doentes ainda. Falei no domingo retrasado. Depois da última fofoca com meu nome, maledicência, e as competências estão correndo, né, para o que foi dito, eu fui dar uma passeada no Instagram. Você não vai me ver nesse negócio jamais, que eu não perco tempo. A vida dos outros não me interessa, o que ele fez, onde ele foi, onde ele come, onde ele mora, como é que é a família dele, com quem que ele namora, para onde que ele viajou. Nada disso na vida do outro absolutamente me interessa nem um pouco, como eu também não tenho interesse nenhum em dizer onde eu fui, com quem eu comi, com quem que foi, o que que eu comi. Eu não publico nada da minha vida. Alguém comentou
esses dias, pastor, mostra a foto da sua filha aí. Eu falei, vai lá no Instagram dela, descobre o nome dela e vai lá no Instagram dela. Então, minha filha fez aniversário, não vai botar alguma coisa para ela, não. Eu dei a ela, eu falei com ela, eu beijei-a, eu abracei-a, eu celebrei o aniversário com ela e está celebrado, o aniversariante é ela. Agora, quando eu fui lá ver, meu irmão, se você tem um mínimo de percepção, você vai descobrir que a igreja evangélica está vivendo uma implosão. Pentecostais contra tradicionais, teólogos contra não teólogos, arminianos contra calvinistas, maledicência para cá, maledicência para lá, briga para cá, briga para lá, vídeo confrontando aquele respondendo esse. A igreja que se diz povo de Deus, a quem Deus, teoricamente, entregou o ministério da reconciliação, ou seja, o mundo está em beligerância, os crentes deveriam entrar no meio e ser a ponte da reconciliação. Não, nós somos os mais beligerantes, somos os mais maledicentes, somos os mais fofoqueiros, somos menos produtivos, somos os que menos revela a Deus, embora sejamos os que mais falamos de Deus. Porque a única religião que vive com Deus na boca é a evangélica. As outras religiões adoram a Deus e outros deuses, mas não vivem com seus deuses na boca. A gente vive com Deus na boca, mas a gente não vê na prática cotidiana. Que a gente vê ódio. Só não vê quem não quer. Se você entrar no Instagram agora, você vai ver beligerância. Você vê, você pega aqui, ó, nós estamos aqui com quase 500 no YouTube e 100 e pouco lá. Começa o culto, aí aparece aqui um dislike, é o sambalate, né? Tu imagina, cara, você não gostar de uma pessoa e ter que ouvi-la todo dia? E depois de ouvir ser abençoado, ter que dar dislike. Você imagina a alma de uma pessoa como essa aqui, cara? Você tá doido, é um negócio muito maluco. Imagina se eu fosse lá na celebração do centro de Macumba só para dar dislike. Eu não vou fazer um negócio desse, eu não dou dislike na vida de ninguém. Eu quero que todo mundo seja abençoado, eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo ascenda, eu quero que todo mundo dê certo, eu quero que todo mundo tenha estímulo. Mas não, hoje nós jogamos para baixo por vontade. Hoje a gente desconstrói, hoje a gente mente, hoje a gente inventa, hoje a gente aumenta. Mas domingo vai todo mundo para o culto a se levantar a mãozinha para glorificar o nome do Senhor. Domingo vai todo mundo para a igreja para orar ao Senhor e se consagrar. Durante a semana, assassina pessoas no coração dos outros o tempo inteiro. Você conhece a Deus de fato de verdade, irmão? Bom, a Bíblia diz em Salmo 46:10, um salmo que a gente conhece bem, sobre o qual já teci alguns comentários há muitos anos atrás, mas eu acho que dá para tirar mais algo dele. Diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa palavra, para mim, ela é extraordinária e fundamental para um tempo como hoje. O salmista está dizendo assim: aquietai-vos. E na quietude, vocês vão saber Deus. Aquietai-vos, pacifiquem-se, silenciem-se, porque só no silêncio vocês vão conhecer Deus de fato. Vocês vão saber que Ele é exaltado entre as nações. Pô, mas me parece, pastor, que as nações estão se digladiando, vai acabar o mundo. Não, não, Ele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado na terra, no planeta inteiro. Você está desesperado com o status quo, você está desesperado com os frutos da sociedade, você está desesperado com o que aconteceu na tua família, você está desesperado com o vírus, porque você, quiçá, não conhece a Deus de fato e de verdade. E por que não conhece a Deus de fato e de verdade? Porque, irmãos, perdemos a capacidade de viver quietude. Esse texto me ensina que a agitação do dia a dia pode nos roubar a alegria do conhecimento de Deus.
essa vida beligerante, essa vida movimentada, essa vida de guerra, essa vida de produção, essa vida de pedra para cá, de pedra para lá, à luz dessa palavra, é um estilo de vida que me rouba a competência e o direito glorioso de conhecer a Deus em intimidade. E eu gosto do verbo saber. É conhecimento, não é informação. É ir além da informação. Eu sei que aqui nesse meio do meu peito tem um órgão chamado coração que bombeia sangue para o meu corpo inteiro. Eu sei que tem um coração aqui. Mas se eu tiver problema no meu coração, eu não tenho competência para mexer nele, porque eu não conheço a sua funcionalidade como um cardiologista que é graduado nisso, que fez mestrado nisso, que fez doutorado nisso, que fez pós-doutorado nisso, que é aquele homem que abre o meu peito e que tira o coração do lugar e depois coloca o coração no lugar. Ele sabe o que é aquilo ali. Eu tenho informação do que é o coração. Eu não conheço o coração. E Deus a gente conhece, irmão? Bom, esse texto está dizendo, meu filho, só na quietude. Então, quando você imagina que o conhecimento de Deus, ele aumenta em nós só porque a gente frequenta a igreja de segunda a segunda, no barulho das nossas orações, de poder e de fogo, quando você acha que o conhecimento de Deus vem através dos cursos de teologia, vem através das pós-graduações, não sei de que, não sei o que lá, a gente imagina que é possível conhecer a Deus através de metodologia humana. O salmista diz, quietude. Então, para a gente conhecer a Deus, primeiro a gente tem que apaziguar o coração. Não é o conhecimento de Deus que apazigua o coração. É o apaziguamento do coração que nos leva a conhecer a Deus. Eu acho isso brilhante. Então, a agitação do dia a dia, ela pode nos roubar a alegria do conhecimento de Deus. Então, o texto fala sobre saber. Saber que Ele é Deus. Não é só ter informação a respeito da sua deidade. Isso é muito diferente de ser alguém bem informado. Por exemplo, é como se eu pegasse uma laranja e botasse aqui na minha mão. Todos vocês sabem que é uma laranja. Mas se eu rasgar essa laranja no meio e chupar e perguntar qual o gosto dela, você não sabe porque você não teve contato com ela. Uma coisa é saber, outra coisa é experimentar. Quando eu penso nisso, eu me lembro... Deixa eu desviar esse ar um pouquinho aqui, para baixo. Isso. Quando eu penso nisso, eu me lembro do Salmo 119, 165. Quando eu fazia essa palavra, esse salmo via assim, ó, saltou da palavra em mim. Muita paz tem os que amam a tua lei. Olha só a grandeza e o imperativo dessa palavra. Muita paz tem os que conhecem a tua lei. Não há nada que os faça tropeçar. Paz em abundância e o direito de caminhar sem ser interrompido. Muita paz tem os que amam a tua lei. Ora, por que ele usa a palavra amam a tua lei? Porque só pode amar aquele que conhece profundamente. Então, muita paz tem aqueles que conhecem Deus intimamente e a sua palavra intimamente. Não é alguém que passa por ela esporadicamente. Não é alguém que sentou numa sala escolar e fez alguns cursos teológicos. Não. É o amor. E a gente sabe, irmão, que citei já aqui no nosso culto, que a Bíblia diz, tu quando orares, entra no teu quarto em secreto. Fala com teu pai em secreto, teu pai vai te abençoar. O Cristo está dizendo, fala com teu pai na quietude. Não transforma a tua relação com Deus numa relação terceirizada. Não transfere a tua relação com Deus para a igreja, para o ajuntamento, para a reunião, para a consagração.
Ele está dizendo, não se conhece a Deus a priori na igreja, se conhece na intimidade do quarto, se conhece na quietude do quarto, na quietude da nossa alma. Só podemos amar o que nós conhecemos. Então, a grande parte da nossa pobreza espiritual não tem a ver só com os ataques malignos contra nós. O diabo está se levantando contra mim, por isso que eu estou passando por essa adversidade toda. Não, pode ser que a nossa pobreza espiritual tem a ver com a administração de nossos tempos e emoções. A gente não tem tempo para a quietude, e porque a gente não tem tempo para viver a quietude, a gente não tem paz na alma, nossas emoções estão em ebulição, um vulcão em erupção. O nosso inferno existencial pode não ter a ver com o diabo infernal que veio para matar, roubar e destruir. Tem a ver com a nossa vida agitadíssima, que impossibilita a quietude, que possibilita conhecimento de Deus, experiência com Deus, não informação a respeito de Deus. Você conhece a Deus de fato e de verdade, irmão? Ou Deus é uma entidade que você reconhece como divina, mas que muitas vezes você percebe longe de você e como alguém com quem você não tem intimidade alguma? Seja honesto com você. Não tem ninguém sentado aí do teu lado agora, você está ouvindo sozinho. Deus está falando com você sozinho. Nesse culto, embora nós tenhamos aí centenas de pessoas, quiçá milhares, porque atrás de cada link pode ter 2, 3, 10, 20 pessoas, Deus fala individualmente com cada um de nós. Você conhece a Deus de fato, de verdade? Conhecer a Deus é muito mais do que ter informação a respeito dele. Eu acho que essa forma de ser hoje, beligerante, afastou Deus provavelmente de uma geração inteira. Porque, meu irmão, quanto mais uma pessoa fala de Deus, muitas vezes mais perversa ela é. Hoje nós vivemos uma santidade espetacularizada, porque nós vivemos no campo da web igreja, do web crente, irmã, muita hipocrisia. Gente acusando você de pecado que você nunca cometeu, quando anda no pecado no qual te acusa. Nós vivemos um tempo de maledicência. Você já me ouviu falar que a maledicência, ou o maledicente é um assassino. Ele fala de você para alguém que não te conhece. E porque ele falou de você para alguém que não te conhece, ele te mata no coração daquele para quem de você ele falou. E aquele alguém que nunca te viu já te odeia, porque você já foi morto no coração dele. O maledicente é um assassino. E nós vivemos num tempo de assassinatos e assassinos coletivo. Como já falei, as redes sociais se transformaram num rio de peixes piranha. Virou o deserto onde os abutres devoram a carne dos feridos. E essa gente, abutre e peixe piranha, em grande escala, em maior escala, dos que carregam Deus na boca, mas não na vida. Mas se você é daqueles irmãos que fazem parte da minoria, que querem conhecer a Deus de fato, você que não se conforma só em ser membro de uma igreja, frequentar um culto dominicalmente, mesmo que seja numa pandemia, você que não se satisfaz em cantar uma musiquinha para Deus e ler um versículozinho da palavra, mas depois disso não percebeu os rios de água viva fluindo, você é daqueles que quer conhecer a Deus de fato, de verdade, de modo que o templo é um mimo de Deus para nós e não um vício em nós. Você quer conhecer a Deus? Eu te dou alguns conselhos. O primeiro deles, não abra mão de um tempo a sós com esse Deus que você quer conhecer durante o dia. Não abra mão de um tempo a sós com Deus. Por quê? Porque a maioria dos que tem Deus na boca, mas não tem no coração, ele não abre mão de um tempo coletivo com Deus. Por isso essa briga por templos abertos ou não. Não, eu preciso estar no templo, eu preciso do culto. Por quê? Porque é viciado em coletividade. É viciado em ajuntamento. É viciado em reunião. A reunião é necessidade, é uma bênção, nós amamos isso, mas eu não posso ser viciado nisso e depender disso para o conhecimento de Deus. Deus se revela no secreto. Então você não pode, querendo conhecer a Deus, abrir mão de um tempo a sós com Deus.
O que é isso, pastor? É fugir da agitação do dia a dia para a quietude necessária. Pô, pastor, eu não consigo parar, eu não consigo me aquietar. Você tem que conseguir. Você tem que despertar essa capacidade em você, se você quer conhecer a Deus de fato. Porque senão você vai ser no meio de uma coletividade que imagina conhecer a Deus sem conhecê-lo de fato. É abrir mão da necessidade de produzir para simplesmente estar. É viver contemplação, amado. Aquietai-vos, para que vocês saibam que eu sou Deus. Tem que ter nessas 24 horas do dia alguns minutinhos nos quais você se retira para um cantinho e diga para Deus: Pai, eu estou aqui. Esse tempo é todo seu, eu não quero me distrair com o celular, com essa porcaria desse Instagram. Eu não estou aqui para tentar conhecer um pouco mais a vida do outro. Eu estou aqui para tentar conhecer o Senhor. Você já imaginou se o tempo que vocês gastam com internet, vocês gastassem na presença de Deus? Você já imaginou se o tempo que vocês gastam tentando conhecer a vida do outro, aonde ele foi, o que ele fez, atrás de youtubers, de influencers, de celebridades, você já imaginou se o tempo que você gasta atrás dessa gente que mente para você o tempo inteiro, você gastasse parte desse tempo para conhecer a Deus? Talvez Deus não fosse só um assunto na boca, nem uma informação cerebral. Talvez Deus seria uma realidade presente e transformadora na sua existência. Me lembro do Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, que você e eu conhecemos de cor, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha o que o texto diz: tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei, na sua lei, medita de dia e de noite. Pô, está dizendo que eu tenho que ler a Bíblia dia e noite? Não está falando de ler, está falando de meditar. Eu não tenho como ler a Bíblia dia e noite, mas meditar nela dia e noite sim, porque eu não preciso estar com ela aberta diante de mim para meditar nela. Eu posso estar com ela aberta diante de mim durante um tempo e eu extrair algo dessa palavra, e durante o dia e durante a noite, se é o tempo que eu tenho, meditar sobre isso que eu extraí naquele tempinho que eu passei a sós com ele, com a palavra. É viver na palavra, meditando na palavra. Olha que coisa interessante, irmão. A palavra meditar no hebraico é a palavra hagar. H-A-G-A-H. Que é essa palavra que está aí no Salmo 1, versículo 2. Traduzido, ponderar ou imaginar. Olha que coisa interessante. Eu leio a palavra e o que está escrito já foi capturado pelos meus olhos. Minha consciência registrou. Agora eu começo a ponderar sobre o que eu li. O que eu li é, na sua lei medita dia e noite. Aí agora eu começo a imaginar o que é meditar. Vamos imaginar, vamos buscar, vamos ir além disso. Então é ponderar, é mastigar, não é engolir inteiro. A palavra meditar é hagar, mas a palavra meditação, você encontra essa palavra meditação no Salmo 119 todinho. E no Salmo 119 a palavra não é mais hagar, é a palavra siak. A palavra siak é contemplação. A gente só pode contemplar na quietude, parado. É como quem está dirigindo um carro, do seu lado está o carona. Quem está dirigindo, ele só olha para frente, ele não pode se distrair. Quem está no carona, ele está vendo a cachoeira que passou. Pô, que cachoeira bonita, olha que flor bonita, olha que bicho bonito, olha que coisa linda. Olha aqui, amor, não posso ver, amor, eu não posso contemplar agora, eu estou dirigindo. Contempla quem não está ocupado com outra função. Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que ler a palavra e depois contemplar essa palavra. Agora, olha o que é mais interessante, a palavra meditar no grego
porque nós falamos do hebraico, é maletal, meletal. A palavra meletal, que de onde vem meditar, no grego é cuidar de. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu leio a palavra de Deus e cuido de entender o que eu li. Portanto, meditar é ir para além do texto lido. Meditar é dar ao texto, ou seja, dar à palavra de Deus, o tempo necessário para que esse texto produza aquilo para o que ele foi revelado. Então, eu leio, o Senhor é meu pastor. Pronto, li e vou embora. Já li a Bíblia. Ok, mas o que isso quer dizer? Eu não sei, o Senhor é meu pastor. Não. Não tem que ler só a Bíblia, você tem que meditar. O que o texto quer dizer? Aí você pode, irmão, porque tem tempo, para contemplar, para mastigar, para cuidar, de extrair dali. Tudo isso quer dizer. O Senhor é meu pastor. Quem é que pode chamá-lo de Senhor, por exemplo? Todo mundo? O que é um pastor? O Senhor é. A gente começa a mastigar o texto, a gente começa a dar tempo para que o texto produza em nós aquilo para o que ele foi revelado. Porque tem gente que diz, eu li a Bíblia inteirinha, e daí? O que essa leitura produziu em você? Ninguém conhece a Deus só lendo a Bíblia. Conhece a Deus meditando no que leu. Conhece a Deus dando tempo para que o texto revelado produza aquilo para o que ele foi destinado, irmão. Há um texto em Isaías, que eu não registrei aqui, que ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Está lá em Isaías 55. Esse texto, irmãos, ele é muito sinistro, ele é emblemático. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então haverá um tempo, acho que na vida de todos nós, em que achar o Senhor se torna uma impossibilidade. Invocar enquanto está perto. Por quê? Porque haverá um tempo que nós nos vamos afastar de Deus de uma forma tão intensa. Estaremos tão longe, mas tão longe, que a gente não vai mais poder achar. E quando é que isso acontece na minha concepção, irmão? Quando a gente desperdiça as oportunidades. Eu acho que a esse texto a gente poderia entendê-lo lendo lá em Hebreus aquela acusação que o autor de Hebreus faz ao povo para quem Hebreus foi escrito, que diz, vocês já eram pelo tempo de ser mestres. Pelo tempo que vocês estão na palavra, já eram vocês serem mestres. Mas ainda se faz necessário que eu vos deleite por alimento, porque comida sólida vocês não podem suportar. Ou seja, vocês têm a palavra diante de vocês, mas vocês não aproveitaram a palavra para crescer, se tornar mestre. Continua menino. Continua sem conhecer Deus. E meus irmãos, me perdoem a franqueza, eu nunca vi uma geração de crentes tão menina, tão medíocre, tão boçal, como essa que a gente vê hoje pisando o solo brasileiro. Briga-se por tudo, discute-se por tudo. Gente pequena querendo ter razão o tempo inteiro, se metendo na vida do outro. Discutindo roupa, discutindo teologia, discutindo liturgia, discutindo música, estilo. Meu Deus do céu, por que o sujeito não consegue cuidar da própria vida? É porque não conhece a Deus. Grave o que eu estou dizendo para você, separa um tempo a sós com Deus, porque é no secreto que Ele se revela. Deus não se revela para multidões composta por joio e trigo, onde os frutos do trigo são primazia. Então você tem que ter um tempo de a sós com Deus. E lembra que meditar é ir para além do texto lido.
Meditar é dar ao texto, é dar à palavra o tempo necessário para que ela produza aquilo para o que ela foi destinada, para aquilo que ela foi revelada. Fora isso, você só vai ter Deus na boca, mas nunca na vida. Segundo conselho para quem tem escuta, guarda com muito mais cuidado o teu coração. Esse texto já preguei sobre ele 1000 vezes. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, ou acima de todas as coisas, guarda o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar. Quando eu preguei sobre o texto, eu falei, guarda tudo que você tem. Porque tudo que você tem, você conquistou com muita luta. Guarda teu carro, bota no seguro, bota seguro na tua casa. Vai pra rua, no Rio de Janeiro, guarda tua bolsa, bota tua carteira na frente. Guarda teu filho, guarda tua filha, guarda tudo. Mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Esse texto do coração se perde. Você se lembra? Eu já preguei sobre isso aqui. Aí vem a pergunta para nossa autoanálise, hein? O teu coração está no lugar? Pensa bem. Responda para si. Teu coração está no lugar? Está equilibradinho, bonitinho? Ou você tem coragem de dizer, não, pastor, meu coração não está bem, eu não estou legal, eu não estou bem, eu não estou bem. Muitas vezes eu não me reconheço. Meu coração não está legal. Vai outra pergunta para a nossa autoanálise, hein? O que você carrega no teu coração hoje? Foi você que pôs aí dentro? Não, eu carrego, pastor, porque eu trouxe para o meu coração. Eu busquei isso para o meu coração e graças a Deus que eu carrego no meu coração é o que eu quero carregar. Ou será que o que você carrega hoje foi posto aí pelas circunstâncias? Ou por alguém? Ou teu coração um depósito de entulhos malditos que foi jogado dentro dele pelas circunstâncias que a gente vive hoje? Porque a gente vive um tempo tão ruim, tão invasivo, que o nosso coração acaba sendo um depósito de coisas que a gente não queria carregar. Aí tu fecha o olho e vê a cara de um sujeito, de um vagabundo. Tu fecha o olho, aí vem uma circunstância que você passou no trabalho. Tu vai para a cama, tu leva uma multidão de gente contigo porque você não conseguiu se livrar dela. Você vai adorar o Senhor e daqui a pouco passa o que disseram de você. Você vai brincar com teu filho e daqui a pouco aparece teu chefe na tua cabeça, no teu coração. Aí você, meu Deus do céu, eu não consigo mais fazer nada puro. Se eu estou com meu filho, eu estou com o chefe na cabeça. Se eu estou adorando, eu estou com a fofoca que fizeram de mim. Se eu estou dormindo, eu levo os amigos do trabalho para a cama. Ninguém consegue achar Deus no meio dessa maluquice que a gente vive hoje. Entende o que eu estou falando, entende? Claro, qualquer um entende isso hoje. Hoje nós devemos, irmãos, guardar o nosso coração, porque tem tanta gente interessada no nosso coração. E por que será, pastor, que as pessoas estão interessadas no nosso coração? Porque o coração delas está uma porcaria. Você sabe o que está no coração de uma pessoa, descobrindo nos quais projetos ela está metida. Você descobre o que há no coração da pessoa através do que ela fala. Muita gente falando em justiça, mas para fazer justiça, produzindo mal para todos os lados. É uma hipocrisia sem precedente na história dos homens. Quando o coração está pacificado, irmão, tudo que se diz pacifica. Tudo que se diz gera reconciliação. Até para a gente disciplinar, a gente disciplina com amor. Até para a gente criticar, a gente critica com amor. Até para bater, a gente bate com amor. Até a surra faz bem, quando o coração está pacificado. Agora, irmão, quando você ouve alguém que está sempre gerando ódio, intriga, maledicência, diz, cara, não confia. Minha igreja amada, esse é o mundo das muitas vozes. E vocês têm que amadurecer para discernir as vozes muitas que no mundo há. Muita gente com Deus na boca e com Deus longe do coração. Eu me pergunto, pastor, quem é que você ouve no Brasil hoje? Cara, eu não ouço quase ninguém. Porque eu ouço e conheço tanta gente boa, mas que está com o coração tão adoecido, que toda vez que fala, fala com amargura. É gente boa, gente de conteúdo, gente amada de Deus, gente
gente influente, mas toda vez que fala machuca. Toda vez que fala vai amargura, vai uma seta direcionada, vai uma má intenção. Eu falei, gente, como é que as pessoas não conseguem viver mais alta análise? Por que não conseguem, pastor? Porque vive analisando a vida dos outros. Por que a vida dos outros interessa tanto a vocês? O que você ganha sabendo da vida do João, da Maria, daquela celebridade, daquele ídolo, daquela ídolo, daquela... Hoje nós devemos guardar nosso coração, porque no mundo que cultua a imagem, adoecer o nosso coração é muito fácil. Porque se toca na tua imagem, ponto, adoeceu. Me perguntaram outro dia assim, pastor, como é que o senhor lida com as críticas? Eu lido ignorando-as. Porque eu só ouço crítica de quem está perto. Ou seja, de quem me conhece, nunca de quem me imagina. Eu não leio comentários, nem elogios, nem críticas. Não há como me alcançar através da rede. Não há como tocar no Neil, há como tocar naquilo que eu sou na tua cabeça. Aquilo que eu sou no teu coração, você que está aí do outro lado. Mas em mim não tem como. Eu durmo. E quem dorme comigo está aqui do meu lado. Aí, como é que você consegue dormir? Eu desligo o botão, tiro da tomada, puf. Acabou. E no outro dia eu vou cumprir a missão. Porque quem está em missão não tem tempo para curtir crítica de gente que te imagina. Agora, por que consegue fazer isso? Porque a imagem vale pouco para algumas pessoas. A imagem é o que menos se produz. Porque não faz questão de like, não faz questão de seguidor, não faz questão de fã-clube, não faz questão de porcaria nenhuma. A gente só quer ser honrado por Deus, que conhece o íntimo do coração. E diante de quem a gente está nu. O Neil faz isso, o Neil faz aquilo. Deus está vendo. E eu vou colher o que eu vou plantar, porque Ele é o justo juiz, meu Deus do céu. Agora, o que você está aí do outro lado imaginando é problema seu, não tem nada a ver com isso. Como o que eu imagino a teu respeito é problema meu, não é teu também não. Agora, por que a gente se preocupa tanto com a imagem? Talvez porque a gente não conheça Deus. Porque se todos nós compareceremos diante do tribunal daquele que a todos conhecem, então é com o que ele pensa que a gente deveria se preocupar. Se você é viciado em like, eu acho que você deveria se preocupar com o like de Deus. E com o dislike de Deus. Porque desse serzinho que está aqui, ó, que começa o culto da dislike, quem é ele? Ele não é. Como também os tantos likes que tem aí, não muda nada na nossa vida. Agora, o que Deus pensa? Isso muda tudo. Então, se você quer conhecer esse Deus que te honra, que te guarda, esse Deus que te sustenta, que é alicerce, esse Deus que te cobre com as suas asas, esse Deus que diz que 1000 caem de um lado, 10.000 de outro, você não. Esse Deus que diz que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, não interessa a qualidade dos séculos. Esse Deus que diz que todo dia carrega mal em si, mas Ele diz que estaria contigo todos os dias. Esse Deus te interessa? Guarda teu coração. Porque coração se perde. Eu vou dizer 2 coisas primordiais do que você deveria guardar seu coração num tempo como o nosso. Primeiro, das más conversações. Tito 2, 7 e 8. Diz assim: em tudo te dar por exemplo de boas obras. Preste atenção. Na doutrina mostra integridade. Agora olha só. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Agora vem lá. Ó. Linguagem sã e irrepreensível, para que o diabo se confunda, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de vós.
esse texto me chamou a atenção essa semana. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se confunda. O que é linguagem sã e irrepreensível? É uma linguagem que toda vez que você produz, edifica. E linguagem sã e irrepreensível hoje está fora de moda. Hoje a nossa boca está suja demais, só se fala. Hoje a gente não respeita mais velho, mulher, não respeita criança. A liberdade de expressão é liberdade para expressar porcaria, lixo, crítica, maledicência, acusação, palavrão, crítica. Aí esse texto diz que eu tenho como confundir o adversário. O que mata, rouba e destrói. Como que eu confundo o adversário? Tendo uma linguagem sã e irrepreensível. Ou seja, o diabo que anda ao nosso derredor, buscando quem possa estragar, está olhando para tu, falando assim, vamos lá, me alimenta aí com a tua boca. Me alimenta aí com as tuas palavras malditas, me alimenta aí com a tua maledicência, me alimenta aí com a sua crítica irreal, me alimenta aí com a desgraça que carrega dentro do teu coração. Aí ele fica esperando a tua produção e você só abençoa. Você recebe uma pedrada, pega essa pedrada, vai juntando uma pedra no outro e constrói um degrau para você ascender. Aliás, outro dia me mandaram, deixa eu ver se eu acho aqui, cara, não vou achar. Não sei nem onde é que eu guardo essas coisas. Não, tem aqui, meus arquivos, vamos estar nos meus arquivos. Não, meus arquivos não. Pasta segura, eu acho. Me mandaram uma imagenzinha que eu achei assim brilhante. Não sei nem usar esse negócio. Estou velho mesmo, cara. Senhor, eu envelheci. Glória a Deus. Pensa num cara ruim de tecnologia, irmão. Aqui, achei. Aqui, Pedro. Aqui. Vamos ver se vai dar. Aqui. Olha lá. Olha lá. Quando a sua reação for como a do macaco, você viverá melhor. Olha lá. Aleluia. Olha a preocupação do macaco. Ô, macaco santo, meu Deus. Abre a boca também, macaco. Reage. Ih, não estou nem aí. É isso aí. Vamos imaginar que o inimigo está vendo a relação da leoa com o macaco e o inimigo está assim, vai lá, macaco, servo de Deus, rebenta, tal. E o macaco está dizendo assim, paz e amor, Deus te abençoe. Entrega a tua causa na mão do Senhor. Não alimenta teus inimigos com linguagem doentes, adoecedoras, irrepreensível, porque além de você não atingir o seu interlocutor, você alimenta o teu adversário. Porque você veja, hoje nós vivemos no litígio o tempo todo. Aí tem aquele litígio de 1, 2, 3, 4, 5 dias, daqui a pouco passou. Como se nada tivesse acontecido. Foi só mais maledicências. E a vida volta para o normal. Só que naquele período, 2, 3, 4, 5 dias, você... Bom, você, à medida que fala, se contamina, porque a boca fala do que o coração está cheio. E do que a gente fala, a gente se contamina. A tua linguagem doente, a tua linguagem repreensível, não atinge o teu interlocutor, te contamina e alimenta o adversário. Por que Deus me abençoou? Onde é que estava Deus? De todo lugar. Só que Deus na tua boca é um discurso quando você precisa de alguma coisa. Deus quer ser Deus na tua linguagem, na tua reação. Não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai. E a gente tem que guardar o nosso coração não só das más conversações,
da produção labial, porque é disso que se contamina, mas também da amargura, que é muito fácil nos tomar nesse tempo de apedrejamento coletivo. E da amargura eu já falei também, não preciso me aprofundar. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos. Até com a leoa que está aqui vociferando, pastor. Dá uma de macaco, mano. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem eu, que não me santifico, e nem quem está diante de mim, porque não vai ver, porque falta santidade, não verá Deus em mim. Então eu me prejudico, porque podendo ser santo não sou, e porque não sou santo, não só me prejudico, como prejudico alguém, impedindo de ver Deus em mim. Então, segue a paz e a santificação. Aí, como é que a gente faz isso? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, por ela muito se contamine. Veja, se eu não sou santo, eu não vejo Deus e nem ninguém vê Deus em mim. Contamino alguém negativamente. Como que isso acontece? Amargura. Amargura. Mágoa. E nós vivemos um tempo de gente magoada, amargurada, infeliz, contaminada, adoecida, por causa das pedras que voam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo mundo falando mal de todo mundo apedrejando todo mundo. Eu não aguento, pastor. Tem que aguentar. Se o ego for pequeno, como já falei aqui, só o ego se ofende. Se o teu ego for equilibrado, você passa pelas críticas incólume. O problema é egóico. É o si mesmo que não foi negado. Aí a gente não conhece a Deus. Então, no final do dia, irmão, a gente tem que fazer uma faxina no nosso coração. Saber quem é que você está levando para a cama, quem é que você está levando para o chuveiro, quem é que você está levando para cá, quem está levando para lá. E a gente, cara, depois fulano está na minha cabeça, desgraçado está aqui, essa miserável está aqui, eu tenho que tirar essa desgraça daqui. Então você tem que fazer uma desintoxicação do cabra. Você tem que fazer uma desintoxicação dessa situação. Passou por aqui, opa não, pensa em outra coisa lá. Traga para o teu coração o que você quer que esteja no coração. E se você perceber o que está no teu coração, quando ele aparecer aqui, tira ele daqui. Não, apareceu o José, não, quero pensar na Maria. Pensa na Maria. Pensa na história com a Maria, com o Rodrigo. Deixa o José sentado lá. Chega uma hora que o José não aparece mais. Isso é um exercício. Requer sacrifício, requer esforço. Não durma com sentimentos negativos, eles vão perturbar teu sono. Eles não vão deixar você dormir. Você pode perder um sono um dia, 2 dias, mas você está uma semana sem dormir, meu? Não pode. Não tem como conhecer Deus. Vamos terminar, já falei demais. 1 hora a sós com Deus. Guarda teu coração. Por último, transforme a gratidão no teu estilo de vida. Gratidão. Agradece. Irmão, ganha um copo d'água, agradece. Arruma uma vaga de estacionamento, agradece. Chegou no final do dia, agradece. Te emprestou um guardanapo, agradece. Faz disso um estilo de vida. Agradece quem te abençoou, agradece quem te ajudou a crescer, agradece quem te ensinou a palavra, agradece. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente faça da gratidão um estilo de vida. Lembrado a você, que eu já preguei nesse texto, só para lembrar, você já sabe, é dar graça em tudo, não por tudo. Eu não posso dar graça porque eu fui apedrejado. Não posso dar graça pelo apedrejamento. Eu vou dar graça porque o apedrejamento não me matou. Eu não vou dar graça porque roubaram o meu carro. Eu vou dar graça porque eu não dependo desse carro para viver. Minha felicidade não está nela. Eu não vou dar graça porque o meu casamento acabou. Eu amava esse homem, eu amava essa mulher. Eu vou dar graça porque a minha vida é mais do que um casamento. Então, em todas as circunstâncias, as mais dolorosas, se a gente for alguém que medita, a gente vai ver que em toda desgraça há um quê de graça de Deus na nossa vida. A gratidão, amado, é a chave mestra da vida. A gratidão abre qualquer porta. A gratidão faz com que a vida se abra diante de você. Aí
você vai entender o que Paulo queria dizer quando disse: o amor de Cristo me constrange. A vida conspira a teu favor. Você deve conhecer uma ou duas pessoas assim, tudo que faz dá certo, tudo que faz Deus honra, tudo que faz Deus abençoa. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse camarada nasceu para a lua, essa mulher... Não. Pode ver que se não é uma pessoa grata, se não é uma pessoa simples, se não é uma pessoa que a gratidão é estilo de vida. Gratidão. O ingrato, irmão, é a pior pessoa do mundo. A ingratidão é o sentimento mais desgraçado do mundo. Ver alguém que te abençoou por 30 anos, aí de repente ele te disciplinou um dia e virou teu inimigo. Você vira as costas e vai embora produzindo maledicência. Você é terrível, você é um ser humano pífio. O ingrato é o pior ser humano do mundo. Agora, quando o sujeito é grato, meu irmão, Deus abençoa mesmo. E para a gente terminar, um quarto e último conselho: não abra mão da comunhão por absolutamente nada na tua vida. Não abra mão da comunhão por absolutamente nada na sua vida. Essa geração hoje abre mão da comunhão por qualquer coisa. Qualquer coisa. Há um texto na Bíblia, Hebreus 10, 19 em diante, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Então ele diz, quando Jesus foi à cruz, pela sua carne, ele inaugurou um novo e vivo caminho, porque o caminho para Deus era o sacrifício. Era a morte de uma ovelha, de um carneiro, de um sacrifício meu. Agora Jesus inaugurou um caminho, ou seja, o caminho para o Deus que eu quero conhecer está aberto. Então ele tem que ter ousadia para entrar lá. Ousadia, por quê? Porque você tem que negar-se a si mesmo. E num tempo de tantas vozes, você tem que se aquietar. Mas o texto continua dizendo: cheguemos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração, só para quem não perdeu. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aí ele vem lá, e consideremos o 24, olha, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não para acusar o outro de nada, é para nos estimularmos, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Veja, lá no primeiro século, o abandono da congregação já era costume. Mas o texto diz, ao invés de abandonarmos a congregação, admoestemo-nos uns aos outros. Ou seja, que nós sejamos aquele que estimula o outro. Aquele que ajuda a levar as cargas. Aquele que é facilitador. Hoje, acredito eu, por uma ação, na minha concepção, indiscutivelmente maligna, grande parte dos cristãos, principalmente os ditos progressistas, abrem mão da comunhão por verem no meio dos santos algumas deficiências humanas. Fofoca, irresponsabilidade, falta de compromisso. Na igreja não pode haver isso, na igreja não podia haver isso, na igreja... Pois eles dizem que estão fora da comunhão, porque os que estão em comunhão são imperfeitos. Olha a insanidade. Por que para mim isso é maligno? Porque a Bíblia nunca disse que a igreja seria perfeita. Eu e você sabemos que a igreja, porque é composta por gente, é incapaz de viver perfeição, e usar a imperfeição da coletividade para viver o abandono congregacional, para mim só pode ser uma ação maligna. Porque a gente vê uma coisa interessante, né? Imaginar que há alguma comunidade perfeita, seja entre os evangélicos, entre os católicos, entre os
de confissão afrodescendente, seja de ateu, seja numa empresa, num escritório, num batalhão, achar que existe alguma comunidade perfeita é enganar-se a si mesmo. Minha igreja, põe na sua cabeça, não há comunidade perfeita. Além do que, não é a imperfeição da comunidade o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema, então, professor? É a sua incapacidade de lidar com defeitos alheios. Porque os imperfeitos comungam. E o que julga a imperfeição dos que comungam está longe da comunhão, abandonou a congregação. Porque é o que vemos hoje, na prática. Imperfeitos comungando e os autodeclarados perfeitos, longe da comunhão, apedrejando os imperfeitos que comungam. Quando, na verdade, o que vive em autossabotagem. Vai ter Deus na boca, vai ter Deus nos teclados, nos comentários dos cultos alheios, nos dislikes das suas antipatias. Você vai ficar cheio de razão, mas você sabe que você está infeliz. Você sabe disso. Eu nem sei quem é você, mas você sabe que longe da comunhão você está infeliz. Então, minha igreja amada, no nome de Jesus, para conhecermos a Deus, temos que desenvolver a capacidade da quietude. Cala sua boca, amarra teus dedos, põe um cabresto no teu ego. Acha um tempo no dia para você passar a sós com Deus. Guarda teu coração, principalmente de diálogos e produção de palavras improdutivas, malignas. Não abandona a comunhão de maneira nenhuma e transforme a gratidão no teu estilo de vida. Você vai ver que, se assim for, o Deus que você prega, o Deus para quem você canta, o Deus de quem você fala o tempo inteiro, se transforma num Deus manifestado na tua existência, e a despeito do que os homens tentem ou queiram fazer com você, usados ou não pelo diabo, toda vez que se levantarem, se levantarão para cair. Você vai ver que a bênção do Senhor te seguirá e você vai viver o que nós acabamos de falar aqui no Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Não tem paz, tem muita paz. E como a gente precisa de paz, não é? E parece que paz hoje só para quem desenvolveu a capacidade de viver quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra e que ela possa produzir o fruto para o que ela foi destinada na vida e coração daqueles que ainda têm escuta espiritual. Daqueles que têm prazer na tua lei e na tua palavra. Essa pequena multidão que está aqui reunida nessa quarta-feira à noite, conceda a graça de conseguir viver quietude, quietude, quietude. Ajude-os a pacificar o coração, para que eles possam carregar no coração só o que eles quiserem, não o que os outros querem colocar e que as circunstâncias querem colocar, porque nós vivemos num tempo de gente muito doente. Mas nós queremos, ó Deus, a promessa da paz que excede todo entendimento. Abençoamos teu povo aqui presente e declaramos muita paz no coração de todos eles. Revela-te a eles, no recôndito do seu quarto, no secreto do seu dormitório, que tu possa se revelar a eles, que tu se transforme em realidade, que tu deixe de ser só um discurso, uma falácia, que tu te transformes em verdade na vida desses meus irmãos. Oramos, profetizando uma noite de bênção e paz na tua presença e um restante de semana abençoada em ti. No nome de Jesus.
Amém e amém. Paz de Deus, minha igreja. Até domingo, se Deus quiser, de manhã e de noite estou com vocês. E aguardo restante semana de bênção. Obrigado, Bia. Obrigado a todo mundo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus quiser, Ele é Deus. Não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe.